Boa noite, queridos. As Olimpíadas começaram. As Olimpíadas começaram de uma forma bem estranha em sua abertura. De uma forma bem realista daquilo que nós experimentamos no dia a dia. Eu prefiro dizer que você é culpado, eu preciso dizer que você é errado para justificar o meu erro. E quando então eu mudo aquilo que é certo, aquilo que não é, parece que aquilo que eu estou fazendo é menos errado. No meio de um show de mentiras, ilusões e horrores, estou eu e você, nessa oportunidade das Olimpíadas da nossa fé, da nossa vida cristã. Uma pequena série que eu pretendo conversar com vocês em 3 mensagens sobre esse tema, que daqui a pouco aparece para a gente aqui. Nesse convite que Deus nos faz, nessa oportunidade que Deus nos faz, chamando-nos à corrida da fé. Os primeiros versos que serão lidos e interpretados nos convida a essa corrida da fé. Quantos aqui já assistiram algum esporte aí desde que começou as Olimpíadas? A grande maioria. Qual você mais gosta? Quem pode me dizer aí? Pode dizer em voz alta, eu repito aqui. Ginástica olímpica, essa já foi forte, hein? Porque a maioria ouviu um sussurro aí na maioria dizendo isso. Que mais? Natação, que mais? Qual? Vôlei. Vôlei de praia. Skate, quem falou skate aqui? Muito interessante, porque hoje de manhã estávamos tomando café da manhã e eu estava pregando no acampamento e estávamos hospedados em um hotel. E enquanto tomava o café da manhã ali no hotel, eu estava assistindo a competição de skates. Eu fiquei desesperado, porque eu nunca tinha assistido e eles erram bastante, né? E a cada erro eu ia ficando desesperado e parece que eu estava vivendo aquela angústia das perdas ali, e eu não sabia bem como funcionava, e fui tomando um pouco de todas essas emoções. Mas a verdade é que a vida cristã, ela é bem parecida com isso também. Um pouquinho de cada coisa dessa realidade das Olimpíadas. Essa necessidade de lutarmos, de vencermos, de tentarmos e às vezes fracassarmos. E isso parece que tem muito a ver com a minha vida, tem muito a ver com a sua vida. E quando a gente abre a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de mergulharmos em verdades incríveis, que nos convida a uma esperança superior. Uma esperança que não está ligado àquilo que você é, àquilo que eu sou, a quantidade de vezes que nós perdemos ou que nós ganhamos. Eu não sei você, eu já estou com 41 e não tinha, até poucas semanas atrás, nenhum esporte que eu fazia coletivo. Gosto de natação, mas não dá para dizer que é coletivo. Gosto de correr, mas também, né, mais individual do que coletivo. E agora estou tentando aprender um outro esporte, estou gostando. Se vou jogar bem é outra história, mas pelo menos estou me divertindo. Mas é necessário empenho em qualquer um deles. É necessário dedicação. É necessário esforço, e se a gente não fizer isso, já era, vamos ser grandes fracassados. Na vida cristã não é diferente, e nós temos aqui uma verdade bíblica rica, que deve inspirar a minha caminhada de fé, a minha jornada de fé e a sua também. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 11, tá bom? Nós vamos estudar o capítulo 12, mas eu preciso ler com você algumas partes muito importantes do capítulo 11, para depois entendermos o contexto e assim chegarmos aqui no capítulo 12. Enquanto você está abrindo o capítulo 11, nós temos diversos exemplos de fé. Nós temos aqui o autor de Hebreus trazendo para nós como se um grande catadão de homens e mulheres, como eu e você, que viveram e experimentaram milagres de Deus, porque obedeceram, porque creram, porque seguiram as orientações seguras de Deus. E aí depois então, nós temos o capítulo 12, que nos explica qual é o nosso convite, mediante a tantos exemplos de fé. Eu vou ler para vocês algumas partes do capítulo 11, então eu peço que você esteja atento,
porque eu vou lendo apenas o começo dos versículos que ressaltam a ideia central de cada um deles, tá bom? Todos abertos aí no capítulo 11 de Hebreus, posso ler? Começando lá no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior. Verso 5, pela fé, Enoque foi arrebatado. 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para sua família. 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Verso 9, pela fé, peregrinou na terra prometida. 11, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Verso 17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. 20, pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú. 21, pela fé Jacó à beira da morte abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus. 22, pela fé José no fim da vida fez menção ao êxodo dos israelitas no Egito. 23, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escolhido durante 3 meses. Verso 24, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Verso 27, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. 29, pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. 30, pela fé caíram os muros de Jericó. 31, pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. 32, parte B, preste atenção, Gideão, Balaque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos e praticaram a justiça. Nós temos aqui uma lista que não é exaustiva, mas é na verdade um resumo de tantos homens e mulheres de Deus, que pela fé vivenciaram o sobrenatural, de um Deus que invade histórias naturais como a sua e como a minha, que capacita gente como eu, gente como você, com um coração tão incrédulo, um coração tão inconstante, a obedecer e vivenciar o sobrenatural de Deus. Ali no versículo 35, final dele, uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e calados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. É interessante porque se nós ficássemos apenas com os versos que eu li primeiro, talvez ficaria aquele evangelho triunfalista para mim e para você, de um Deus que faz exatamente aquilo que nós ansiamos, daquilo que nós desejamos que Deus faça e realize em nossas vidas. Mas é interessante que no misto de grandes feitos de Deus, no misto de grandes milagres que o Senhor realizou, acontece aqui um relato importante. O mesmo povo de Deus, dentre o mesmo povo de Deus, aqueles que viveram e experimentaram milagres sobrenaturais, maravilhas incríveis, nós temos aqueles que também receberam milagres de suportarem o insuportável, de aguentar o inexplicável, de amar mesmo quando o decidir amar ao Senhor parece lógico, de obedecer ao Senhor e permanecer no Senhor, mesmo quando a dor tritura, mesmo quando a dor dilacera, mesmo quando a dor desfaz toda a ordem que parecia ser esperança. Quem é você? Quem sou eu hoje? O que te dilacera de dor na caminhada da vida cristã? Nós não estamos em um jogo,
Quem dera estivéssemos. Um jogo, você pode desligar o videogame e começar de novo. Se for de tabuleiro, você pode recomeçar. Mas a vida cristã nos dá a oportunidade de viver uma única vez. E essa única vez nós somos chamados a estar atentos à palavra de Deus, para que possamos viver e experimentar aquilo que Deus tem para nós. Eu tenho certeza que se você avaliar um pouquinho mais, você vai ver que você se parece com esses nossos irmãos, aqueles que experimentam milagres como um mar aberto, e você pode passar em terra seca. Todos nós já passamos em algum tipo de mar, um mar que parecia revolto, um exército que estava atrás, não tinha para onde ir, o mar revolto na nossa frente, Deus abre, a gente passa e experimenta maravilhas, experimenta milagres, experimenta sobrenatural de Deus. Mas a vida cristã não é só isso. A vida cristã e o evangelho não é como muitas vezes nós estamos ouvindo na mídia: venha, busque ao Senhor, e a sua vida vai mudar. É paz, é alegria, é vitória financeira, é vitória emocional, é transformação de casamento, é transformação de tudo, aleluia. Não, o evangelho não é só isso. O evangelho é também isto. O nosso Deus nos invade com milagres, e talvez hoje seja o dia de Deus tocá-lo com um milagre, para mostrar para você quem Ele é, para mostrar para você a grandeza do amor dEle, que talvez você precisa ser relembrado. Mas também o evangelho nos convida a aguentar e suportar coisas insuportáveis, que sem a graça sobrenatural de Deus, que é o Deus de toda a graça, jamais poderíamos suportar. Esses irmãos, nessa narrativa, que entra aqui como heróis da fé, não são nada mais do que você, nada mais do que eu. Com certeza tiveram seus momentos de luta, seus momentos de batalhas. Aliás, muitos desses o relato bíblico coloca como períodos de desobediência e de incredulidade também. Mas o Deus de toda a graça nos encontra em meio a tudo isso, nos convidando a prosseguir. E aí então nós chegamos no capítulo 12, alguns versos aqui que resumem uma ideia daquilo que nos convida à corrida da fé. Não para de correr a corrida da fé. Esse é o primeiro convite antes de ler o texto, porque eu sei que no meio da batalha de enfrentar o pecado, de enfrentar o coração quebrado pelo pecado, o coração que ainda deseja o engano, você e eu às vezes nos olhamos e nos encaramos diante do espelho e nos perguntamos: quem eu sou? Quem é este? Olha as marcas, olha as situações, olha as feridas, olha os fracassos, olha as perdas. Mas é exatamente no meio de tudo isso, no meio de quem somos, no meio de todas essas batalhas, que Deus revela o seu sobrenatural nos fortalecendo, movendo-nos a crer. E aí então nós encontramos alguns versículos bem importantes, esse convite que nos convida a não desistirmos da corrida da fé. Me acompanhe, verso 1 a 3, por favor, do capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naqueles que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Uau! Que palavra incrível! Deus te encontra em meio à sua luta, Deus te encontra em meio à sua batalha, nos convidando a algo muito importante. Em qualquer tipo de esporte, em qualquer tipo de conquista, é necessário treino, é necessário esforço, é necessário dedicação. Mas uma palavra que resume esses 3 versos é suportar. Porque se você não suportar, você não vai treinar. Se você não suportar, você não vai se esforçar.
é necessário suportar. Talvez hoje você esteja olhando para a sua caminhada, para a sua corrida de fé, e você está desistindo de alguma área. Seus filhos, seu casamento, um trabalho honroso que dignifique a Deus. Não vou pagar o imposto mesmo. Não vou fazer certo, ninguém está fazendo. Talvez seja a sua comunicação. Eu sempre erro. Já que eu erro, estou sempre errando mesmo, vou falar de qualquer jeito. Talvez seja a sua alimentação. Talvez seja os recursos que Deus nos dá para crescer no relacionamento com Ele. Devocional, leitura bíblica, jejum, igreja, uns aos outros. Qual é o canto, qual é a área na sua caminhada, na sua jornada da vida cristã, que você está ouvindo a palavra de Deus hoje? Deus está dizendo que é necessário esforço, que é necessário resiliência, que Ele mesmo te capacita a esforçar, que Ele mesmo te capacita a suportar e a lutar. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de nuvens, de testemunhos, de homens e mulheres que, como eu e você, creram, lutaram e permaneceram e experimentaram a vitória, nós também podemos. É gente igual a gente, olhando para eles, olhando para esse testemunho. Nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que atrapalha e do pecado que nos envolve e correr para vencer. Você percebeu que tem duas palavras que se parecem nesse versículo, mas não significa a mesma coisa? Nos livremos de tudo que atrapalha e do pecado. Às vezes o que está atrapalhando a sua jornada de fé, e você conseguir correr essa corrida, e vencer aquilo que o Senhor está te chamando para vencer, em conhecê-lo, em experimentá-lo, em refleti-lo, talvez não seja necessariamente pecado, mas talvez sejam pesos de coisas inúteis, de vaidades, de tolices e de coisas que talvez nem entrem na categoria necessariamente de pecado, mas são coisas que você pode abrir mão, são coisas que eu e você podemos deixar de lado, e então olharmos para aquilo que mais importa, e talvez tirar alguns pesos que nos tornem mais leves e mais ágeis para essa corrida. O que Deus está te falando agora? O que Deus está falando para mim agora? Abra mão deste peso, abra mão desse negócio aí, deixa passar. Nós temos um texto na palavra de Deus que diz que o amor cobre transgressões. Às vezes eu preciso abrir mão, às vezes eu preciso deixar quieto, está tudo bem, e focar naquilo que mais importa. Talvez isso que você está se desgastando, e esse peso que você está carregando e está atrapalhando a sua jornada de fé, não é pecado, mas está atrapalhando. Para de ser egoísta, para de ser mesquinho, para de ser exagerado em você mesmo, e olha para o final, porque quando a gente olha o versículo 3, nós vemos o nosso Senhor, que suportou a dor da cruz, que suportou o peso do pecado de cada um de nós, pela alegria que lhe estava proposta, aquilo que Deus lhe prometera, aquilo que ele sabia que ele viveria e que ele desfrutaria como Deus trino, que é a igreja de Cristo resgatada, que é você perdoado, que é você reconectado com Ele, que sou eu reconectado com Ele, o fez suportar a cruz, o amor e a promessa daquilo que ele viveria e desfrutaria, o deu esperança, o deu força para vencer essa dor, essa angústia. Quantas coisas Deus tem nos prometido, para o nosso casamento, para a nossa paternidade, para o nosso profissionalismo, para o nosso lazer, para os nossos relacionamentos, para a nossa sexualidade, para tantas coisas em nossas vidas. Vamos deixar os pesos, vamos abrir mão, e vamos experimentar uma leveza de vida, que vence o pecado, que é o próximo verso, dentro do mesmo verso, a próxima palavra. Precisamos abrir mão do peso, mas precisamos abrir mão do pecado. O Evangelho não é apenas triunfalista, ainda que sim, grande parte dele nos faz ver grandes vitórias, mas o Evangelho também diz que eu e você precisamos abrir mão. O pecado parece uma coisa feia, o pecado parece um negócio assustador, e a gente não quer falar sobre ele, mas é o pecado que nos prende. Sabe para mim qual é a pior consequência dos meus pecados?
viver longe de Deus, deixar de desfrutar da graça, deixar de desfrutar da plenitude de um relacionamento com Deus. Sabe para mim qual é a pior consequência do meu pecado? É não viver a liberdade que Cristo conquistou com sua própria vida, com seu próprio sangue na cruz. Existem outras consequências, existem outras coisas que rodeiam a minha vida quando eu não obedeço ao Senhor, mas a pior dela é me ver aprisionado em um pecado que eu amo e odeio. Amo porque desejo, odeio porque às vezes não consigo abandoná-lo. Mas o Deus de toda graça nos diz que sim, há esperança para vencer o pecado. Eu me livro do peso, eu me livro daquilo que está me atrapalhando, e então eu posso olhar para Deus e saber que Deus disse que eu posso vencer o pecado. Ele deu essa ordem. Ele não apenas deu essa ordem, mas Ele deu essa capacidade, essa capacitação. E aí nós temos diversos textos dizendo isso para nós na palavra de Deus. O verso 2 disse: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Você está olhando para Jesus? Um amigo meu, um parceiro de oração, esses dias me falou assim: Walter, você está esquecendo de uma coisa. Você está esquecendo que se você não pedir ajuda para Jesus, você não vai vencer. Ah, mas às vezes eu fico com vergonha, eu faço errado de novo. Eu falei: Walter, mas sem Ele você não vence. Então para de lutar sozinho, com vergonha ou sem vergonha, com vitória ou sem vitória, você só vai vencer orando. Você só vai vencer desfrutando da presença de Deus com você. E é isso. Será que as nossas batalhas da corrida da fé cristã estão encharcadas da presença de Deus? Estão encharcadas da presença de Deus? Será que eu estou reconhecendo? Será que eu estou olhando para o autor e consumador da fé? Ou será que eu estou olhando demais para o meu cônjuge? Olhando demais para o meu filho? Olhando demais para o fracasso? Olhando demais para a história? Olhando demais para a igreja? Olhando demais para os pastores? Olhando demais para os líderes? Olhando demais para os políticos? Olhando demais para quem organiza as Olimpíadas? Olhando demais para o quê? O Senhor está me chamando a olhar para Ele. O Senhor está te chamando a olhar para Ele. E enquanto contemplamos a Deus, enquanto contemplamos a face de Jesus Cristo, enquanto contemplamos as digitais de Deus na criação e na criatura de Deus, somos transformados de glória em glória, como Coríntios nos ensina. Somos transformados conforme contemplamos, conforme admiramos o Senhor. Talvez nós estamos olhando demais para outras coisas. Pesos e pesos, pecados e pecados, vontades e vontades, direitos e direitos, isso e aquilo. Estamos deixando de olhar para Jesus. Estamos deixando de olhar para o Senhor. O Senhor abriu mão de toda a vergonha. Foi isso que o texto nos diz, não foi? Abriu mão da vergonha. Abriu mão da injustiça. Será que eu e você estamos abrindo mão da vergonha? Será que eu e você estamos abrindo mão da justiça, dos direitos que nós temos? O Senhor nos convida a abrir mão, olhar para Ele. E então, tendo os olhos fitos no Senhor, nós vamos conseguir vencer a vergonha. Nós vamos conseguir ver este Deus que venceu a morte e que nos faz vencer toda a luta contra o pecado. E nos faz vencer o engano, a tolice e o mal deste mundo. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados e contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Tem alguém cansado aí? Tem alguém desanimado aí? De você, da sua história, da sua vida, do seu casamento, da sua família, da sociedade, da igreja, do trabalho, da faculdade? A palavra diz que quando eu olho para Jesus, quando eu olho para outros homens que o Senhor fortaleceu, igual a mim, igual a você, eu posso suportar e eu posso vencer o cansaço e o desânimo. Que palavra maravilhosa de um Deus que me chama à esperança. A alegria move e dá disciplina. A alegria move e dá disciplina, essa é a primeira aplicação
dentre outras que já foram feitas aqui. Olha para a promessa de Deus. Por mais doloroso que seja obedecê-lo, por mais doloroso que seja abrir mão de algum peso, de algum fardo que você está carregando, lembre-se, todas as promessas de Deus Ele cumpre, e vale a pena. Por essa alegria que lhe está proposta em obedecer ao Senhor, obedeça, abra mão, obedeça, porque vai valer a pena, vai valer a pena. Essa corrida espiritual precisa ser identificada aonde estão os pesos, aonde estão os pecados que me impedem de viver e desfrutar daquilo que o Senhor tem. Que eu e você saiamos daqui nessa noite, tocados, encontrados pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nos incomode hoje, amanhã, depois e depois e depois de amanhã, e até que Ele venha, nos livrando da mentira e do engano do pecado, me fazendo observar, me fazendo avaliar o meu coração, e então me apoderar da leveza que o Senhor oferece, de viver o Evangelho, de viver a obediência, e experimentar a paz, experimentar a alegria sobrenatural. Mas não se engane, o Evangelho não é só triunfalismo. Lembre-se, é necessário esforço de fé, é necessário obediência. Na semana que vem nós vamos estudar, semana que vem ou na outra, um pouquinho mais sobre isso. Foque em Jesus. O quanto você tem focado em Jesus? Quer saber como? Quer diagnosticar? Quer ter a resposta disso? Quanto tempo você gasta das suas 24 horas do dia para falar com Jesus, para se relacionar com Jesus, para trazer Jesus para cada coisa que você vive? O que adianta passar um tempo devocional, um tempo de jejum, e depois o tempo que eu estou acordado e o tempo que eu estou dormindo, meu coração e a minha mente estão longe de Jesus? Espera aí, como assim o tempo que eu estou dormindo? Nós somos chamados a ficar 24 horas conectados com Deus. Eu e você podemos acordar no meio de um sonho, no meio de um pesadelo, no meio de qualquer coisa, acordados pelo Espírito Santo de Deus, e orar. Somos capazes inclusive de até redirecionar o nosso sonho em obediência e temor ao Senhor. Então nós somos chamados a focar em Cristo e focar em Jesus, gastando tempo, concentrado nele, dependente dele, sendo o primeiro a quem eu vou contar a minha maior alegria, mas sendo também o primeiro a quem eu vou dizer a minha maior derrota, o meu maior desespero, o meu maior medo, minha maior dor, minha maior angústia. E então, focando em Jesus, eu posso correr a corrida da fé cristã, sendo por ele fortalecido e por ele vitorioso. Somos chamados a ter comunhão uns com os outros, que nos fortalece nessa comunhão com Deus. Porque olhando para o povo de Deus, se relacionando com o povo de Deus, vivendo o povo de Deus, é que nós vamos vencer. Quais dessas coisas, quais dessas áreas têm impedido você de correr a corrida da fé com mais força, com mais energia, e então viver o sobrenatural de Deus em sua vida e através da sua vida, seja nos ganhos, nos milagres, no sobrenatural, ou mesmo em obedecer quando doer, obedecer quando tiver que perder, sabendo de uma coisa muito importante, e eu termino por aqui, que a nossa maior conquista, o nosso maior prêmio, a nossa maior bênção, não está aqui neste mundo. Quantas vezes eu e você temos ansiado pelo céu? Quantas vezes nós temos orado a oração, o modelo do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Esse reino de Deus que é eterno, mas que pode ser desfrutado em cada detalhe das nossas vidas, quando Cristo é o foco, quando os fardos são deixados de lado, quando os pecados são deixados de lado, a conquista e a perda, a dor e a alegria podem ser vivenciados na companhia de um Deus que dá sentido para todas as coisas, de um Deus que dá energia, que dá força para o cansado, que anima o desanimado. Eu não sei onde você está na sua caminhada, eu não sei onde você está na sua corrida, mas eu sei de uma coisa, para mim e para você: o Deus de toda graça nos deixou sua palavra para que você não desanime, para que você não desista, para que você não se entregue ao cansaço,
de lutar por viver a vida cristã, obedecer, amar, focar Cristo, refleti-lo neste mundo. Por favor, se levante, eu quero orar com você. De olhos fechados, cabeças baixas, vá colocando diante de Deus, confessando diante dele os pecados que você precisa abrir mão, as áreas que você precisa abrir mão. Talvez você precisa pedir perdão porque você não tem focado em Jesus. Peça perdão, mas também peça que Ele te ajude a focá-lo. O Senhor quer caminhar com você exatamente onde você está, nesse sentimento que você tem, bom ou ruim, talvez indescritível em palavras. Ele está bem perto, mais perto do que eu e você podemos contabilizar. Senhor, aqui estamos e queremos correr a corrida da vida cristã. É verdade, às vezes nos perdemos. É verdade, às vezes ficamos enfraquecidos, cansados, porque o pecado tomou conta do nosso coração, porque as coisas inúteis se tornaram importantes demais para nós. Perdoa-nos, abra os nossos olhos para que vejamos quantas coisas inúteis precisam ser deixadas. Abra os nossos olhos para que o Teu Santo Espírito nos mostre o que é pecado, o que é engano, e que possamos obedecê-lo. Da mesma forma como o Senhor capacitou tantos a obedecer mesmo em momentos tão árduos, mesmo em momentos tão dolorosos, dilacerantes, capacita-nos naquilo que precisamos viver o Evangelho. Livra-nos da desgraça de vivermos acorrentados e amarrados nos pecados, nos enganos. Fortaleça-nos a fé de vivermos a esperança, agora, de conquistas e milagres, mas também o milagre de suportar a dor insuportável, o milagre de obedecer naquilo que parece impossível obedecer. Invada-nos com o Teu milagre, e faça, ó Deus, com que o mundo veja, em meio à nossa pequenez, em meio à nossa fraqueza, o Seu poder, o Seu amor, a Sua grandeza. Abra os nossos olhos e se revela para nós, como tantas vezes o apóstolo Paulo orou pelos Teus filhos, para que o Senhor abrisse a mente, o coração, para que vissem o Teu amor, a grandeza do Teu amor, a largura do Teu amor, a profundidade do Teu amor. Assim oramos, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para que possamos abrir mão de qualquer coisa, só não do Seu amor, de qualquer coisa, só não da Tua presença, de qualquer coisa, só não da obediência e da santidade ao Senhor. Fortaleça-nos a correr fortes e fortalecidos. Anima, Senhor, o desanimado. Fortalece, Senhor, aquele que já não tem mais força. Atrai os nossos olhares tão somente para Ti, Senhor, para a eternidade, para quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém, amém.